Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje a nossa aula vai ser sobre funções orgânicas, então bora lá porque a gente tem muitas funções pelo caminho. Então, para começar, a função orgânica, o que é? Elas são grupos de compostos orgânicos que possuem propriedades químicas semelhantes e essa semelhança lá no seu comportamento químico ele vai estar ligado ao quê? Ao mesmo grupo funcional. Então agora vamos ver quais são esses grupos funcionais, quais são as suas utilizações e também como que a gente faz em relação à sua nomenclatura. Então, primeiro a gente vai começar com as funções oxigenadas. Dentro das funções oxigenadas, a gente tem a função álcool. Então, o álcool ele é bem comum aí no nosso dia a dia. Ele vai apresentar o que, gente? Uma hidroxila. O que é essa hidroxila? É o átomo oxigênio ligado ao hidrogênio, o OH, e ele vai estar ligado a um carbono saturado, ou seja, sem nenhuma ligação dupla. Então, daqui é um exemplo de um álcool. E, como exemplo, a gente tem o etanol, o etanol utilizado aí como álcool, para abastecer os carros, para limpar as mãos, para fazer vários tipos de... ele tem vários tipos de utilizações. Em relação à sua nomenclatura, a gente vai colocar o número de carbono, nesse caso aqui é et, que a gente tem 2 carbono, ligação simples, an, e a sua função aqui, ol. Então, daqui é o etanol. A nossa próxima função orgânica é o enol. Então, ele é bem semelhante ali com o álcool, porém ele vai ter o quê? Ele vai ter uma insaturação, ou seja, ele vai ter uma dupla ligação, Então, ali no álcool, ele era o quê? Era um OH, uma hidroxila, ligado a um carbono saturado, sem ligações duplas. No caso do enol, o OH ele vai estar ligado a um carbono com uma ligação dupla. Porém, eles são extremamente instáveis, Então, ele não vai existir ali de forma isolada. A sua nomenclatura, gente, vai ser, o número de carbonos, prop. Aí a gente vai ter o que? A dupla ligação, Então, quando a gente tem dupla ligação, aqui a gente vai colocar como um infixo em, de dupla. Então, fica prop 1, que é o carbono no qual ele está ligado, e em de dupla ligação. E, por último, o sufixo ol, que é a sua função. Então, é propenol. A nossa próxima função orgânica é o fenol, Ele vai ter a hidroxila ligado ao anel aromático, Então, ele também é um OH, porém ligado ao anel aromático. Ele é utilizado ali para fazer os peelings ali na parte de estética, para deixar a pele mais limpa, mais renovada. E aí, a sua nomenclatura, a gente vai colocar um hidroxi, então a gente sempre começa com o hidroxi e o local onde está o OH. Nesse caso, como é um benzeno, a gente vai colocar só hidroxibenzeno. Próxima função, gente, bora lá. É o aldeído. O aldeído, gente, ele vai apresentar o que? A carbonila na extremidade da cadeia. Então, a carbonila é o oxigênio com uma ligação dupla. Um exemplo aqui que a gente tem é o metanal, que é o famoso formol ali, que é utilizado para fazer a conservação ali de animais, de peças anatômicas, para deixar conservado todos esses tipos de funções. Aqui, em relação à nomenclatura, a gente vai colocar o número de carbonos, então aqui é met, aí a gente coloca an, de ligação simples, e, por último, o al, o metanal. Então, essa é a nomenclatura. Próxima função, gente. Aí nós vamos ter as cetonas. As cetonas, ela também vai ter ali o grupo carbonila entre átomos de carbono. Então, diferente do aldeído, que era ligado a um radical e a um hidrogênio, a cetona ela vai estar o quê? Ligada a 2 radicais. Um exemplo que a gente tem aí das cetonas é a acetona ali de remover esmalte, bem conhecida por todos nós. A sua nomenclatura, a gente vai colocar o número de carbonos, aqui nesse exemplo é prop, 3 carbonos. A gente vai colocar a ligação simples, an, e o sufixo ona, de cetona. Então, vai ficar a propanona.
Próxima função orgânica, gente, ácido carboxílico. Né? O ácido carboxílico, ele vai ter o quê? Uma carboxila aqui na sua extremidade na cadeia. Então, vai ser um carbono ligado aqui a um oxigênio por uma dupla ligação e um OH. Então, sempre quando tiver uma dupla O e um OH, a gente considera ele um ácido carboxílico. Um exemplo ali é o ácido fórmico, que tem ali o veneno ali das formigas. A sua nomenclatura vai ficar. Então, a gente coloca ali o ácido, né? Então, a gente começa com o ácido, a quantidade de carbonos, que seria o MET, ligação simples, AN, e, por último, a gente coloca o óico. Então, vai ficar o ácido metanóico. Próxima função, gente, éter. Então, o éter, ele vai ter o quê? Vai ter o oxigênio entre dois radicais, né? Então, o oxigênio entre dois radicais. Então, aqui como exemplo, a gente tem o éter etílico, né? Que é utilizado ali como anestésico. Então, a nomenclatura, a gente vai colocar o éter, mais o radical, primeiro radical etil, e o segundo radical, que aqui no caso é o metil, e adicionar o ico. Então, fica éter etil metílico. Próxima função, gente. A próxima função são os ésteres. Né? Então, o éster, ele vai ser o quê? Vai ter ele é um derivado ali do ácido carboxílico e ele vai ter um radical carbônico no lugar do hidrogênio. Então, aqui a gente tem esse radical aqui no lugar do hidrogênio. Então, aqui um exemplo, a gente tem o etanoato de etila, que ele é utilizado ali como essência da framboesa. A sua nomenclatura, a gente vai colocar ali, ó, o prefixo, et, o infixo, an, e o O, né, de hidrocarboneto, mais o ato, então fica etanoato de, e o nome do radical. Então, no caso, o nome desse radical é a butila. Então, fica o etanoato de butila. Próximo é agora as funções nitrogenadas. Então, a gente falou sobre as funções oxigenadas que têm oxigênio. Agora, a gente vai falar das nitrogenadas que têm nitrogênio. Então, aqui, ó, para começar, a gente tem as aminas. Então, as aminas, ele vai ter o quê? Ela é obtida a partir da substituição, né, de um ou mais hidrogênios da amônia por demais grupos orgânicos. Então, aqui, ó, a gente tem o nitrogênio e no lugar do hidrogênio a gente vai colocar outros radicais. Então, alguns exemplos ali da amina, a gente tem a nicotina, a cafeína, a morfina e a cocaína. A sua nomenclatura, como que ela fica? A gente vai colocar et, né, que é 2 carbonos, aí a gente coloca o il e amina, então fica etilamina. Então, essa é a nomenclatura das aminas. As amidas é um grupo orgânico que vai apresentar o quê? Uma estrutura com uma carbonila, aqui, ó, ligada a uma dupla O, ligada ali ao hidrogênio. Então, a gente tem aqui o nitrogênio ligado a um carbono com uma dupla O. Um exemplo ali é a penicilina, né, um antibiótico aí que salvou muitas vidas. Então, a sua nomenclatura, a gente vai colocar a quantidade de carbonos, MET, o tipo de ligação, simples, e a gente complementa com amida, então fica metanamida. Próxima função é a função nitrila. Então, as nitrilas também são conhecidas como cianeto. A gente vai substituir o quê? O gás, né, o hidrogênio do gás cianídrico, que seria esse hidrogênio, e aí a gente vai colocar algum outro radical orgânico, né? Então, um exemplo ali é o gás cianídrico, extremamente tóxico. A sua nomenclatura, a gente coloca cianeto mais o nome do radical. Então, fica cianeto de metila. Então, isso daqui é a nomenclatura dos cianetos. Aí nós temos os nitrocompostos, né? Então, a gente vai ter esse grupo nitro, que é o nitrogênio, ligado a 2 átomos ali de oxigênio. Um exemplo ali é o TNT, que é o explosivo. E a sua nomenclatura vai ficar nitro, a quantidade de carbonos, então é prop, ligação simples, então an, e o sufixo O, então fica 2-nitropropano.
Próxima função são os haletos orgânicos, né? Então são compostos que vão apresentar quem, gente? Os halogênios. Então flúor, cloro, bromo ou iodo, ligado a um radical ali derivado do hidrocarboneto, e a gente vai chamar eles de haletos orgânicos, né? Então aqui a gente tem, ó, o triclorofluormetano e o diclorofluormetano, né? Conhecido como CFC, que é utilizado ali em aerosóis. Então a nomenclatura, né, a gente coloca o nome do haleto. Então aqui no caso desse exemplo é o iodo, então a gente coloca a posição onde o iodo se encontra, 2-iodo, 3-metil, né, que é o nome do hidrocarboneto correspondente. Aqui, ó, a gente tem o radical metil e aqui, ó, o nome do hidrocarboneto correspondente, que é o hexano. Então fica 2-iodo, 3-metil, hexano. Aí nós vamos ter os ácidos sulfônicos. Agora a gente entra já nas funções orgânicas sulfonadas, né? Então a gente tem o ácido sulfônico, que é o enxofre, que é uma classe ali que vai ter compostos orgânicos caracterizados pelo grupo funcional SO3, mais um hidrogênio, que é essa função aqui. Um exemplo ali são os tensoativos, né, que são utilizados ali em detergentes e sabões. A nomenclatura, a gente coloca ácido, aí 2-butano, né, que é o nome desse composto aqui orgânico, e sulfônico no final. Então fica 2-ácido butano sulfônico, bem tranquilo. E agora vamos lá para as questões do Enem. Então conseguimos aí ver todas as funções orgânicas e bora fazer aqui o exercício. Então vamos começar aqui. Ele caiu lá no Enem de 2012 e fala: a produção mundial de alimentos poderia se reduzir em 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente de agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa ali para diminuir os prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Então aqui a gente tem as moléculas de piretrina e a molécula de coronopilina. E aí ele está pedindo aqui nesse exercício o quê? Para a gente identificar quais são as funções orgânicas presentes simultaneamente nas duas estruturas ali desses biopesticidas. Então aqui, ó, a gente tem as estruturas e aí a gente tem que saber qual que é. Então aqui, ó, a gente tem as moléculas e aqui a gente já tem a identificação da função orgânica. Então aqui, ó, a gente tem a função orgânica éster, que a gente vai ter aqui, ó, o oxigênio e mais uma dupla O. E aqui a gente tem a cetona, né, ligada ali a este carbono, dupla O, oxigênio. Então aqui na piretrina e na coronopilina a gente vai ter uma função cetona e uma função éster. Então aqui das opções que a gente tem, né, éter e éster não, cetona e éster. Então, questão correta, alternativa correta, letra B. Então, terminamos aqui mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Para mais aulas e mais informações, acesse a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima aula.